grandes distâncias e com a perspectiva de ampliação de escalas, e, ao mesmo tempo, com a possibilidade das políticas comerciais ativas brasileiras produzirem diversidade na matriz produtiva brasileira. Então, evidentemente, isso significa articulação com tradings, financiamento, etc. Quer dizer, eu não sei como os chineses operam, quer dizer, mas parte dos elementos que estão postos nas formas associativas, porque aqui se falou do caráter limitado, parcial, de agregação de valor industrial dos chineses. O que eles extraem disso? Articulação com defesa, articulação, mas tem um elemento que eles estão constituindo uma grande economia de serviços e capacidades e que se articula com a diáspora, o capital sinocêntrico, etc. Então, quer dizer, tem um elemento, quer dizer, como está sendo desenhado estrategicamente, quer dizer, o Brasil só pode lidar com a China se tiver capacidade estratégica em termos de constituição de dinâmicas, digamos, logísticas, financeiras e tal. Bom, a segunda, isso tem a ver conosco, digamos, nós somos uma cidade portuária, nós somos nossos territórios são portuários, então vamos aqui a outra conversa. Só que nosso sistema é de articulação vertical. Nós falamos nossas matriz produtiva, pega Petrobras, Embrapa, Vale, etc. Verticalização, agregando valor com aço, etc. E uma diversificação produtiva na pauta industrial que no topo está ocupada pela produção das grandes transnacionais. Nem fertilizantes nós temos em escala produtiva própria, etc. Ou seja, mesmo nessa matriz verticalizada, ainda compramos bens de capital, etc. Todos são internacionalizados. Então, mas você viveu e administrou um território. E esse território que você administrou, essa cidade, enfrentou exatamente isso. A contradição entre o território e as políticas verticalizadas de uma orientação para a exportação. Os chineses, os indianos, têm seus modelos de organização de zonas, territórios e polos. E dentro de matrizes culturais e institucionais diversas. Quer dizer, o Brasil não tem uma matriz de governo subregional e o nosso federalismo preparado estrategicamente para organizar o território, para combinar conhecimento, diversificação produtiva, nossos serviços e, de certa forma, criar uma mediação. Não adianta eu ir com 100 empresários. Isso até os indianos podem fazer, porque eles têm meia dúzia de grandes empresas e outra dinâmica e tem outros elementos que podem permitir essa autonomia, porque para fora os indianos liberam os seus empresários. Nosso empresário não tem escala, não tem essa capacidade de organizar. Ou se organiza desde os territórios, ou se organiza essa diversificação, quer dizer, que possa sustentar as nossas matrizes diversificadas, pegar calçado, têxtil, bens de capital, metal mecânica, etc. Então, eu acho que aí é a minha pergunta, quer dizer, como pode-se pensar essa necessidade de entrar nos territórios? Quer dizer, a Dilma não viajou com prefeitos e governadores, não é? Que acabam não tendo função. E esses países organizam essas funções. Você falou aí de Xangai. Xangai é um território organizado para ser mega cidade, agente estratégico de globalização. O projeto chinês passa, inclusive, pela desnacionalização para potencializar o projeto nacional. E aí eu entro com o terceiro aspecto que foi falado do conhecimento. Quer dizer, a possibilidade de uma colaboração estratégica e cooperação internacional na área de conhecimento com o Brasil, até por força do aspecto contraditório, que nós temos esse tipo de relação meio esquizofrênica, não é? Nós temos aqui um prédio da Petrobras sendo construído, vamos lá no fundão, está ocupado, é energia e não sei o quê, e na realidade não tem sinergia real com o tecido produtivo. Nem com a cidade, ou seja, nem pega o aspecto estratégico da inclusão, nem pega o outro. Então, nesse sentido, quer dizer, o elemento que você colocou exige uma estratégia incremental de conhecimento num conceito diferente, que é inovação para o desenvolvimento social. Quer dizer, nesse sentido, a prioridade cooperativa, inclusive, tem o seguinte, está fracassando a cooperação pragmática. Nós não trazemos pelas empresas os grandes centros e estamos financiando produtos e processos em matéria. Então, nós temos que qualificar mais, quer dizer, talvez o investimento em ciência e tecnologia pudesse aproximar melhor as comunidades e os parques universitários. Agora, os parques universitários têm que ser capazes de se converter em parques produtivos, interativos com a sociedade.
O Rio de Janeiro é isso, tem 5 universidades públicas, mais a PUC, não sei o quê, não tem interação nenhuma. E temos uma crise das engenharias, apesar de termos a COP, não temos um projeto do ensino das engenharias, não temos convergência, não temos divisão de trabalho entre o nosso campo do conhecimento. Quem não organiza a casa não atua. E aí eu acho que precisamos organizar a casa para parametrizar esses elementos de cooperação internacional. Meu nome é João, sou aqui aluno do IRI. Primeiro eu gostaria de agradecer a presença dos palestrantes e da organização do evento. Nesse sentido, eu acho que uma grande melhora em relação ao evento passado são as novas cadeiras. Eu acho que isso é uma contribuição fundamental para o aproveitamento do seminário. E, na verdade, eu queria tratar da fala da Adriana, professora Adriana, em relação à questão cultural. Eu sei que você foi mais pela questão da alocação de investimentos, mas fez uma crítica, que eu acho que é bem acertada na questão da relativização dessa ligação direta, simplística, entre o confucionismo e a educação chinesa. Mas eu acho que também é importante ressaltar que isso faz parte de uma estratégia propagada no discurso internacional. E nisso eu queria falar, por exemplo, da Aliança Francesa e Chinesa, né, que eu acho que não é à toa que ela não é chamada de Aliança Chinesa, estou tremendo, né? Mas que ela não é chamada de Aliança Chinesa, mas de Instituto Confúcio. Inclusive, nós temos um aqui na PUC, que ainda está no começo da implementação. Eu acho que nós temos 7 no Brasil, e eu não estou de posse das estatísticas, mas ouvi falar de um professor da casa, Paulo, que os investimentos da China nessa questão, que é com certeza um instrumento de propagação de soft power, vão passar em 10 anos o investimento da Aliança Francesa no Brasil, que é gigantesco. Então, eu acho que certamente isso não é uma relação causal, eu acho que é uma estratégia, sim, da China, tentar fazer esse link entre educação, desenvolvimento e confucionismo, passando para o público mundial. Agora, quanto à questão do Brasil, eu queria que você abordasse também a questão cultural, que não foi tratada, com base principalmente numa experiência pessoal minha, durante os anos de 2008 e 2009, eu fui coordenador de um núcleo de uma ONG educacional, aqui na PUC, que era diretamente ligado ao público do técnico, né? Diversos analistas identificam um dos grandes gargalos aqui no Brasil, seria exatamente a existência de profissionais técnicos. E, com base nisso, essa organização foi formada, e durante esses 2 anos, eu acho que eu tive contato com 4 turmas, mais ou menos 120 alunos, e nenhum aluno sequer, quando entrava na aula, sabia ou tinha noção do que era um ensino técnico, do que era uma escola técnica e do que ele fazia. E ao contrário do que se possa imaginar, eu tive a oportunidade de visitar 3 dessas escolas principais. Eu também, quando estava no colégio, para falar nisso, eu também sabia de nada. Eu sabia que existia Fiocruz, mas não tinha noção do que era, nunca me estimularam a procurar o que significava, e sabia que havia o Cefet. Né? Quando eu entrei na ONG, eu tive a oportunidade de descobrir que tem muito mais do que isso. Inclusive, visitei não só a Politécnica da Fiocruz, como a Escola Nave e a FATEC. E todas, em termos infraestruturais, não posso falar exatamente da questão do ensino, porque eu não sei, não tive experiência, mas eu visitei os colégios em termos infraestruturais, davam de mil, assim, no Colégio Santo Agostinho, aqui no Leblon, que foi onde eu estudei. Então, eu queria que você tratasse dessa questão, principalmente pelo lado cultural também, porque eu acho que as pessoas, não sabem que existe. Identificam como gargalo no ensino técnico, os profissionais técnicos, e ninguém sabe que esses colégios existem. Nem eu sabia, sendo um cara de classe média alta, que seja, como também não sabem as pessoas que moram aqui na Rocinha, no Parque da Cidade ou na Cruzada de São Sebastião. É isso. Bom, alguém quer se candidatar a iniciar as respostas? Adriana? Não sei se está ligado? Tá. Então tá. Bom, por ordem, thank you for your comments about Indian education. I think that the point I was trying to make was exactly not to romanticize Indian education. There are things that are being done extremely well. Some scientific and technological education in India, it really is world-class, but it's coming at a very high expense, which is this polarization of the education.
system. And this is actually an explicit policy. Something that just came up recently, and it's very symbolic of this, I think, very elitist approach to education, which we share, by the way, is that the Indian government decided recently to maximize its spending precisely on higher education and to resuscitate the oldest university in the world. Well, everybody claims to have the oldest university. Theirs is Nalanda, and they're going to transform it through cooperation, regional cooperation with Singapore, China, and I think 3 other countries in the region. And this will be a postgraduate institution only. So I think this is very symbolic of the Indian approach, which is a very heavy bet on IT. It's like putting all of your eggs in one basket, and it's the basket of IT, which is a very bizarre analogy, but anyway. So I actually agree with you, and I think that, as I said in the beginning, we have to learn not just from what's going well, but also what's not being done very well, right? Because we end up with similar results here in Brazil. Em termos o comentário do Conca sobre os parques universitários, muito brevemente, eu concordo plenamente. Dos meus livros favoritos é da Annalise Saxenian, que fez um estudo comparado entre Silicon Valley e o corredor 195, se eu não me engano, que existe em Massachusetts. E ela explica o sucesso de Silicon Valley na Califórnia justamente em termos de uma alta articulação entre as instituições de ensino e de pesquisa de ponta, por exemplo, Berkeley, Caltech, as universidades muito boas que estão ali naquela área, e a falta dessa articulação na área de Boston. Esse livro, by the way, está sendo muito lido na China e na Índia. Eu achei cópias em chinês na livraria principal, na Wanfujing, na rua comercial em Pequim, e vi várias pessoas lendo aquele livro. Então, eu acho que assim, há uma consciência de que a política de fomentar a inovação, que tem sim a ver com a educação, mas eu acho que até separado, se não me engano, Jacob Palles fez um comentário sobre isso ontem, está sendo adaptada de uma maneira diferente com a política espacial, né, como você indicou no seu comentário também. Finalmente, João, seu nome? Sim. João, obrigada pela pergunta. Em termos do Instituto Confúcio, eu também ouvi falar que acabou de abrir. Sem dúvida é um instrumento de soft power. A Aliança Francesa, sem dúvida, é um instrumento de soft power. Às vezes a gente usa 2 pesos, 2 medidas para analisar o caso da China. Eu tenho certeza que quando a gente for ver os materiais sendo utilizados nesses cursos do Instituto Confúcio, a gente vai ver propaganda chinesa. E eu te garanto, tendo sido aluna da Aliança Francesa, que eu também fui inculcada, para melhor bem ou não, com cultura, superioridade de certos aspectos da cultura francesa. Então, acho que não há nada de novo nisso. Quanto à educação técnica, é um problema aqui no Brasil, porque ela não é muito bem feita e não é feita em grande escala. Eu acho que isso não é um problema cultural, isso é simplesmente a gente se acostumou a não termos essas instituições de qualidade de ensino técnico. Eu acho que o melhor modelo de ensino técnico, pelo menos que eu conheço até agora, é o modelo alemão, que, como eu falei, né, sobre os modelos de desenvolvimento em outros países, está muito bem articulado com o modelo de capitalismo vigente na Alemanha, que não baseia-se tanto na presença de multinacionais e de empresas de grande porte. É uma economia um pouco mais equilibrada no sentido do tamanho das empresas, que são as inovadoras da economia alemã. Enfim, então eu acho que também é muito que a gente ainda pode aprender e ensinar, talvez,